Aqui você vai saber detalhe a detalhe de toda a experiência que você vai viver com a gente, tá, Delcides? De 1 a 5 de abril. Só falar um pouquinho quem sou eu, né? Você já sabe que eu trabalhei com auditoria interna, eu sou certificado CIA e CRMA. Eu estava na primeira turma da Risk University há 13 anos atrás, e depois eu ajudei o André Coutinho, nosso líder de advisory, junto com a Renata Bertelli, Marilda, Denise, a gente criar as outras turmas. Então, imersão a gente também desenhou com base em tudo que a gente conhece ali sobre didática, conteúdo que as pessoas esperam. Falando do RU, imersão, a gente fala assim, poxa, você vai ficar cansado, né? 5 dias de imersão. Você deve ter quase tirado férias, né? Aí, para você falar que você, pô, vou fazer um programa de 5 dias. O que você Tá, falou aí, sumi. Delcides? Eu não falei, senão, Ah, como a gente coincidiu, como a gente tem esse projeto para o 2024 de atualizar matriz de controles, matriz de riscos, na verdade vai acabar envolvendo todos os gestores, e uhum, então entrou nesse contexto. Mas é complicado ficar uma semana fora assim. sim. Então, a gente entende o esforço que você está fazendo, as outras pessoas também, mas a gente entende que vocês vão ter acesso a tudo isso de conhecimento, não só das aulas, mas especialmente das pessoas que estudaram muito para estar ali na frente, tanto instrutores quanto colegas. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo e cada vez mais a velocidade de tudo isso ela fica maior. Então, o RU Imersão, ele é o momento para a gente refletir sobre as principais tendências. Às vezes acontece muito ruído. Poxa, eu devo me preocupar com isso? Eu devo me preocupar com aquilo? O que que a gente realmente precisa se preocupar que vai fazer a diferença para o conselho, para você como profissional, para a sua organização? Esse é um ponto que a gente quer trazer para o RU Imersão. Bom, essa é a nossa proposta de uma semana inteira presencial. Essa foto que vocês estão vendo é realmente do local que será feito. É um local bastante amplo. A gente cola adesivo nas paredes, o pessoal conversa, vocês vão ter almoço ali com a gente. É um ambiente bem bacana para o aprendizado. Aqui vocês estão vendo uma turma da Risk Universe Senior Level. É o pessoal que trabalha mais com o aprendizado de conhecer um pouco como funciona o GRC. Essa turma começou semana passada. Bom, vamos falar um pouco do imersão, né? No dia 1º de abril, dia da mentira, mas é o dia que essa verdade aqui do curso vai acontecer. Esse dia, como ele é um dia de abertura, ele traz uma responsabilidade grande para a gente de dar um belo start. Eu falo que ter uma bela abertura e terminar bem é fundamental. E a gente caprichou muito nessa abertura. Porque a gente vai trazer para vocês um filósofo estudioso chamado Daniel Mota. O Daniel, ele tem uma consultoria aqui em São Paulo chamada BMI, a Bossa. Ele abriu uma filial em São Francisco, nos Estados Unidos. E o Daniel é um cara que ele prevê novas ondas daquilo que vai acontecer assim com a humanidade. É isso mesmo. Então, vocês vão passar por uma viagem sobre a história, o presente e o futuro de grandes tendências que estão movimentando as placas tectônicas do mundo, e é importante a gente perceber essa movimentação para a gente se adequar a muitas das coisas que a gente vai vivenciar. Uma coisa interessante, por exemplo, que o Daniel traz, isso é uma particularidade, eu diria, porque é um tema que eu gosto. O Daniel, ele não vai falar isso na aula, tá? Mas ele é um cara que estava no Valor, com a equipe dele, discutindo sobre felicidade artificial. O que que é isso? Eles fizeram um estudo, a empresa dele fez um estudo de quanto as pessoas no ambiente corporativo estão utilizando remédios dos mais diversos streams para irem trabalhar. E aí ele coloca sobre as consequências, as causas e todos esses fatores para os ambientes corporativos.
Então, foi uma discussão que eu vi que gerou bastante engajamento em diversas redes e tudo mais. Então, o Daniel é o cara que traz esses assuntos para a gente. Então, muito boa a aula, muito bom esse momento com ele. Isso vai ser toda manhã, que a gente vai filosofar um pouco sobre tendências. Depois a gente tem almoço mais o break estratégico. A ideia do break é que vocês tenham uma hora ali para resolver alguns assuntos do dia, pessoais, profissionais. E o almoço é todo mundo junto, vocês são nossos convidados sempre. Aí, à tarde, a gente vai ter um posicionamento de GRC. O André Coutinho é o nosso líder de advisory e é o criador da Risk University. A RU, ela foi criada para fortalecer governanças, riscos e compliance no Brasil. E eu costumo dizer que as pessoas que fazem a Risk University, elas deixam de ter uma visão, por exemplo, de auditoria interna, de controladoria, de financeiro, de gestão de riscos, para ter uma visão holística sobre como tudo isso funciona de uma forma que tenha sinergia, redução de custos e otimização de resultados, linkado à estratégia da organização. Cada um de vocês, ao fazer algum curso da Risk University, vai ser uma pessoa que vai trazer esse olhar holístico, e que é um diferencial muito grande aqui para a gente. Então, ele vai falar um pouco sobre esse posicionamento, como a gente está vendo hoje, com várias movimentações. Um exemplo que eu dou para vocês, quando a gente fala de GRC no mundo, né, que ele deve falar, nos Estados Unidos, por exemplo, o GRC é muito encarado como sistemas. Poxa, você tem um sistema integrado com compliance, auditoria interna, gestão de risco, está tudo num lugar só, eu consigo visualizar? Aqui no Brasil é difícil estar tudo num lugar só. A gente nem pensa tanto em sistema. A gente pensa mais em governança. Então, essas peças são interessantes a gente discutir ali com ele, neste momento. Muito bem, esse foi o primeiro dia. Mega tendências, posicionamento de GRC, e depois a gente vai ter uma roda de conversa com alguns gestores de GRC que a gente vai trazer para quê? Para que eles, de acordo com as tendências que a gente vai ouvir de vocês, do Daniel e do André Coutinho, como isso está reverberando no trabalho que eles fazem. Essas pessoas, elas têm um olhar de GRC nas organizações, tá? O dia 2, a gente vai falar de inovação e cybersecurity. E ali a gente traz o tema governança da inovação junto com temas atuais para o Conselho de Administração, com a Eliette. Governança da inovação em qualquer empresa é algo que o Frank e a Eliette trazem uma discussão muito rica sobre o seguinte: eu vou investir em inovação. O que eu preciso em relação a mudar ou atualizar a minha cultura? Como que eu vou mudar, eventualmente, a forma com a qual eu faço a avaliação das pessoas? Como que eu vou avaliar riscos relacionados à inovação? O quanto eu posso errar financeiramente nas ações que eu faço? Então, quando a gente fala de governança da inovação, é isso que o Frank Malin vai tratar. O Frank, ele é o líder de inovação da KPMG, ele é um profissional internacionalmente reconhecido pela questão da gestão dele de software, tecnologia de informação e também inovação. Vale muito a pena a conversa com o Frank, realmente. Depois de falar de conselho com Eliette, a gente vai ter uma atividade que eu sou fascinado. Alguém de vocês aqui já participou ou já esteve presente mediante a um ataque cyber na organização de vocês? Ou em algum momento, vocês estiveram lá, poxa, Alessandra, Maiara, Delcides, vem aqui na nossa Situation Room que tá tendo um ataque cyber. Vocês já tiveram essa experiência? Só simulado. Então, ó, Ale, você tá bem, você fez o simulado, acho que você deve ter sofrido diversas emoções no simulado.
Porque nesse aqui é exatamente isso que vai acontecer. Então, imagina que vocês vão estar numa sala e aí vocês vão receber uma informação. O servidor da empresa foi afetado. O que que você vai fazer? Você vai avisar todos os funcionários que pode haver um problema? Você avisa os fornecedores? Você pede mais tempo para investigar pelo time de TI? Então, a gente faz essa simulação justamente para vocês perceberem o quanto o plano de continuidade, o quanto o conhecimento sobre essas questões e o impacto emocional é muito, muito bacana para a gente entender cybersecurity. O Honda é um cara que vive isso, vocês sabem que as empresas sofrem ataques cyber todos os dias, inclusive nós, né? Tentando vender vaga de emprego, qualquer coisa aqui pelo celular. Então, vivenciar isso é uma parte bastante importante para a gente entender cyber. Então, a gente está trazendo isso para vocês. A gente está trazendo uma coisa adicional nos dias, que é a possibilidade de vocês participarem de uma roda de mentoria para uma temática de escolha de vocês. É a temática do dia. Por exemplo, vou imaginar que você tem interesse em governança corporativa e governança da inovação. Muito bem. A sala 1 você estará com a Eliette e junto com as pessoas que têm interesse em falar mais sobre governança corporativa de uma forma mais intimista. Ou você prefere falar sobre cybersecurity. Então aí você vai para uma sala 2 falar com o Edson Honda. Isso aqui é uma novidade até para você, viu, Decides? Quando você comprou ali o curso, ele ia até às 16. E realmente o curso regular vai até às 16. Essa ideia é só para quem quer fazer um bate-papo, ficar mais e, enfim, colocar alguma situação específica e poder bater um papo mais aprofundado. Esse é o nosso dia 2. Um ponto sobre nossos instrutores: todo mundo aqui foi treinado em dar aulas, em didática, em comunicação. Então, vocês vão perceber isso na qualidade que o pessoal vai transmitir o conhecimento para vocês. O Bruno, que está aqui, ele também vai ajudar vocês naquilo que a gente chama de consultoria de networking. E aí, Bruno, acho que você é a melhor pessoa para explicar um pouco como funciona, né, a consultoria de networking. Opa, obrigado, Pico. Boa tarde, pessoal. A consultoria de network, ela funciona da seguinte maneira, né? Eu vou estar, principalmente o Imersão, que vai ser um curso presencial, eu acompanharei a turma ao longo dessa semana. E surgindo necessidade, Bruno, eu gostaria de trocar alguma experiência sobre ataque cibernético, como o Pico acabou de explicar. Então, vou atrás do nosso banco de dados, alguns casos da própria Risk University, identifico um profissional que já tenha vivido a situação e vou apoiá-los nessa conexão. Seja uma conexão que a maioria das vezes é virtual, pode ser marcar também um café presencial, que seria maravilhoso. Eu vou trabalhar nessa conexão para que vocês possam se encontrar e trocar essas experiências sobre cyber e todos os outros temas de GRC. Então, eu vou estar acompanhando todos os dias e vou estar à disposição não só para conectá-los com a turma ali do RU Imersão, como toda a nossa comunidade de mais de 900 alunos da Risk University. Então, vai ser um prazer enorme poder ajudá-los nessas conexões. A Lê já tive a oportunidade de ajudar com a Alessandra, com a Thaís Mendonça, enfim, né, com outros profissionais também da KPMG, a gente faz esse contato também, para que vocês possam fazer esse benchmark, e vou estar à disposição para apoiá-los durante a jornada do RU Imersão e também depois, né, que o grupo continua, a gente vai estar sempre à disposição para apoiá-los. Muito bem lembrado que a própria Lê já fez a Risk University e já utilizou a consultoria de networking. Muito bom, né? Aliás, a Thaís vai estar no curso e... Acho que a Lê está querendo falar, perdão. Não, eu tinha falado, mas eu estava fechada aqui o áudio, eu disse que sim, foi ótimo, foi bastante agregador, foi muito bom. Bacana, muito bom. E aí, justamente no terceiro dia, vai ser a pessoa que você fez a consultoria de networking, uma das nossas instrutoras, né? A Thaís Mendonça, ela vai falar sobre gestão de riscos e interconectividade, que é como você relaciona tudo que está acontecendo e cria uma conexão da organização com a gestão de riscos.
Depois, a gente vai ter uma atividade de foresight estratégico com o Oliver. O que é foresight? Nesses dias, está acontecendo um festival de inovação chamado SXSW, em Austin, nos Estados Unidos. Esse festival é considerado um dos maiores festivais de inovação do mundo e lá se discute muitas tendências. E você tem uma das palestrantes chamada Amy Webb, que ficou bastante famosa por criar um Future Trends Report que mostra quais são tendências por setores, e aí ela mostra as tendências no curto prazo, tendências que têm uma possibilidade grande no médio e alguns sinais para o longo prazo. Esse foresight é como se você passasse a ver riscos não só pelo que você vê agora, mas você direcionasse o seu olhar para algo que possa acontecer daqui a 5, 10 anos. E como é possível você fazer isso e como é possível você direcionar uma visão de riscos com a estratégia da organização com base nesses pilares. Porque o ponto é, todo ano tem discussão sobre estratégia. As organizações fazem a sua construção, o seu planejamento estratégico. Ao adicionar o foresight, você tem uma discussão bastante rica sobre, voltando lá no primeiro dia, quais são as mega tendências que afetam o nosso negócio daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, e como eu vou me preparando para elas. Então, eu vou até pedir para o Bruno, a gente tem um artigo disso, né, Bruno? Que a gente fez no nosso último Alumni, que geralmente esse tema desperta o interesse, a gente vai colocar aqui para quem quiser ler um pouco do artigo e saber um pouquinho mais. É claro, a gente vai saber mais na aula, mas para quem quiser um tempero a mais, vale a pena dar uma lida. Logo após o nosso almoço, nesse dia que a gente vai falar de ESG, a Neomara, ela é a nossa especialista, vocês vão conhecer ela da própria mídia, uma pessoa que sai sempre em diversos jornais, plataformas. Ela vai trazer as tendências de ESG, ela vai falar dos componentes, da evolução dos componentes, lembrando que a gente considera os componentes como direitos humanos, a questão de gestão. Oi, Ale, você quer comentar? Saiu um som? Não, saiu um som, mas é porque alguém falou aqui por perto e o áudio estava aberto, eu fechei já. Ah, tá bom. Desculpa. Então, outros componentes como a questão do meio ambiente, a questão que eu comentei da gestão de riscos, os demais 8 componentes vão ser comentados aqui. E aí depois vai ter um desafio, como que você vai incorporar essa visão atual do ESG e dos componentes na sua organização? A discussão eu preciso necessariamente me preocupar da mesma forma em relação aos 8? Qual eu preciso mais? Qual que é o meu contexto? Eu acho que essa é a riqueza dessa discussão que a gente pretende gerar neste momento. Logo depois, nesse dia vai ter a roda de mentoria, tanto de gestão de riscos quanto de ESG. Aí você vai escolher qual você vai. Aqui o break, a gente já comentou. No dia 4, na quinta-feira, a gente traz um tema de inteligência artificial. Aqui, a gente vai praticar muito falando sobre como as empresas estão definindo as suas estratégias de uso de inteligência artificial. Com quem? Com o Ricardo Santana, que é o nosso líder desta prática. É uma pessoa que, junto com a IBM, está trabalhando nos mais diversos empresas e cenários, porque as empresas estão chegando aqui e perguntando assim, poxa, como que eu vou usar a inteligência artificial? O quanto que eu tenho que usar? Como que eu posso mensurar isso? Como que eu posso, de alguma forma, transformar o meu back-office e meu atendimento ao cliente utilizando ferramentas de inteligência artificial? É bastante prático, essa manhã, eu diria, e bastante envolvente com as temáticas. A gente vem fazendo isso com o nosso workshop de inteligência artificial. Para quem quiser aprofundar ainda mais no tema, a gente tem um workshop de 2 dias, que aí é bastante profundo sobre toda essa transformação.
Depois a gente vai falar sobre o futuro do GRC conectado. O conectado diz muito respeito a... O Santana vai falar de inteligência artificial e tudo isso vai estar permeado essa conversa do GRC conectado. Com essas tecnologias que a gente está falando, com a questão da governança que ele está trazendo no dia anterior, junto com o Frank, governança da inovação, como o GRC está conectado com tudo isso. Ali, uma atividade prática dessas tendências. Tudo que a gente está aprendendo sobre inovação, sobre IA, a gente vai colocar e tentar sair de lá com alguma coisa. E quando eu falo alguma coisa, o pessoal já tem um modus operandi de fazer isso com que vocês reflitam, pensem e realmente produzam algo para ser discutido nas organizações que vocês representam. Ali tem as rodas de mentoria do dia, de inteligência artificial, mais compliance e auditoria interna. E no nosso último dia, eu espero que todo mundo vai chegar bem animado no último dia, que vai ter um coquetel de encerramento, né? Então, eu convido todos vocês para participarem desse encerramento aí, para a gente comemorar todo esse conhecimento de vocês. Mas nesse dia, nós vamos falar de compliance, conformidade digital, desafios e oportunidades de auditoria interna com o nosso Fernando Lage. O Lage é o líder de GRC, tá? E eu trabalhei particularmente bastante com ele no trabalho de auditoria interna. Então, ele pega bastante essa parte de conformidade digital do Emerson, traz juntando forças com a auditoria interna. Na parte da tarde, depois do break, vocês estão vendo ali, ambiente político nas organizações, com o André Coutinho. E o debate como desenvolver o mapa político das organizações. Isso aqui eu quero fechar um pouco e falar diretamente aqui com vocês. O Coutinho, ele foi lá em Nova York e fez um curso que ele gostou muito, e o curso era um curso sobre política no meio de trabalho. E é uma coisa interessante você pensar, né? Porque muita gente acha até, pô, política no meio do trabalho. Política pode ter uma conotação, a depender de como você leva, ruim. Só que política é uma arte que tem a sua nobreza e ela é necessária. Então, o debate que ele vai trazer é o seguinte: a gente pode ter todo o conhecimento técnico colocado nos outros dias, a gente pode saber tudo o que precisa ser feito, só que a gente vai precisar de influência, a gente vai precisar mover peças para aquilo que é o principal, para que essas ações sejam concretizadas e você consiga mover as pessoas e a organização. Então, eu acho que esse é um debate extremamente estratégico para aqueles que querem sair do curso, mas também refletir sobre o mapa político da sua organização. Então, ele quer, junto com vocês, demonstrar como você pode construir um mapa político e sair de lá pensando em como você pode usar a sua influência para mover as ações que você precisa tomar. Então, um exemplo que ele dá nessa parte, ela fala assim, olha, você sabe que para aprovar um projeto, você precisa do ok do seu chefe. E você é avaliado por ele, né? Mas você sabe quem influencia, em que grau, a sua chefe? Então, tudo isso vai fazer muita diferença ali para o nosso ambiente de GRC e na aprovação dos projetos que vocês lideram. Muito bem, esses são os 5 dias. Eu queria perceber aqui de vocês, se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, considerando todo o conteúdo aqui que eu apresentei para vocês. Para mim tá bem claro, tá? Tá claro, Ali? Tá. Então tá bom. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês, para ir concluindo, deixar aberto para perguntas, essa nossa comunidade, esse foi o nosso encontro Alumni,
do último ano, a gente faz híbrido, né? A gente tem muito orgulho das pessoas que fizeram a RU, que estão com a gente. Vocês estão vendo ali o próprio Bruno, né? Porque aqui a gente está aqui para se conectar e extrair o melhor que a gente tenha para compartilhar com todo mundo, para melhorar o GRC aqui no Brasil e no mundo. Então, a minha mensagem é um convite, né, para vocês estarem aqui conosco. E quem não puder estar também, vai ter outras oportunidades. É sempre uma honra poder ter a sua atenção, receber você aqui hoje. Eu trabalho com o Bruno e com a Denise. A gente agradece muito a presença de cada um de vocês. E eu fico aqui aberto a perguntas que vocês possam ter, tá bom? Agradeço a explicação, a disponibilidade de vocês em trazer um pouco mais de detalhes para a gente também compreender melhor, né? E eu, assim, não sei se os demais colegas que estão aqui participando tiveram a oportunidade de fazer algum tipo de treinamento nessa linha, como eu fiz. Infelizmente, eu fiz bem no ano da pandemia, ele ia ser presencial, acabou sendo remoto, então acho que a integração que acaba ficando de outras turmas que aconteceu ali no presencial, pelo que eu pude perceber no evento que teve no ano passado que eu fui, ela não aconteceu da mesma forma nessa turma. Embora eu tenha até feito alguns contatos de pessoas da turma posteriormente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu fico, né? A minha base é aqui no Rio, então acabei criando algumas parcerias oriundas desse treinamento. Mas realmente foi um treinamento muito bom. E na oportunidade que a gente teve de reencontrar lá no ano passado, aí na sede da, da escola da KPMG, né, também foi uma outra oportunidade assim, muito proveitosa, e foi ali que eu tive o interesse de poder entender um pouco melhor como é que seria esse treinamento. Eu tenho aí algumas questões relacionadas até o tempo mesmo, porque justamente em abril, até perguntei para o Bruno, né, se você já tinha alguma perspectiva de uma nova turma, porque eu acho que é muito interessante. Principalmente o principal fator que me trouxe a querer entender um pouco mais foi a questão lá dos riscos, que eu chamava de disruptivos, mas não é disruptivos, né? Mas que ele tem uma visão assim super aderente ao que a gente tem visto, ao que tem acontecido na prática das organizações e principalmente aqui na nossa, né? Então, quando a Thaís falou um pouco lá naquele evento, eu fiquei assim maravilhada, e aí eu soube que ia ter esse encontro e que isso também seria ali tratado, seria, entre outros assuntos, como você trouxe, né? E também seria tratado. Eu tenho uma questão aí do período que vai acontecer, porque a gente está vivenciando agora, em abril, maio, toda a mudança de 3 das 5 diretorias que a gente tem na organização. Então, a gente tem Assembleia Geral, a gente tem tudo acontecendo entre abril e maio. Sim. Então, é um período um pouco complicado. Aqui eu também estou com a minha equipe reduzida, agora que está sendo recolocado, mas eu estava com 50% da equipe, agora tem uma pessoa que voltou e outra que vai começar justamente nesse mesmo período. Então, eu estou aqui avaliando e vendo como é que eu consigo administrar as possibilidades, mas eu queria conhecer até com um pouco mais de detalhe, porque, embora tivesse sido falado naquela oportunidade, eu não tinha essa visão que vocês estão dando agora aqui, né? Mas, então, já de antemão agradeço essa oportunidade que vocês sempre proporcionam, né? Seja lá no Clube do Livro, seja no chat que a gente tem até hoje. Você vê, foi em 2020, até hoje existe o chat lá dos alunos, então já agradecer e a parceria também, né? Então, eu vi a palestra lá o que a Thaís trouxe de informação, a gente fez um network, trouxe ela aqui para falar um pouco sobre isso também para a minha equipe, para abrir mente, para abrir possibilidades, então cada vez mais isso reforça o trabalho que vocês vêm fazendo de trazer as informações, de colocar a gente mais próximo, porque a gente sabe que a gente tem uma gama de informação, então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então isso facilita muito também a nossa rotina, né? Então, Sim. agradecer. E assim, para mim, em relação ao que você colocou, ficou bem claro, eu acho que o programa está muito aderente com a realidade, com as necessidades que a gente tem hoje, em termos de falar ali do GRC, da integração dos assuntos, falar de cibernético, nem se fala, né? Vivemos uma realidade aí
até meio Uhum. louca, né? Quando a gente. Hoje mesmo eu recebi uma notícia que eu falei, gente, será que isso é verdade? Será que não é? A gente já não sabe mais o que que é, o que que não é, porque precisamos investigar tudo, né? Agora até a notícia que a gente recebe, a gente precisa investigar. Então, Sim. é o que estamos vivendo hoje, né? Ah, obrigado, Ale. E olha só, vai ter uma turma nova, porque a gente tem recebido muita inscrição e a gente quer ter um número confortável de pessoas. Então, vai ter uma nova turma já em junho, tá? Opa, aí eu já fico até respirando mais aliviada. Sim. Então, não precisa ficar, sabe? A gente vai ter uma nova turma, faz aquela que é melhor para você. Eu só não vou te dizer exatamente o dia, porque a gente ainda está organizando a agenda dos instrutores, tudo, mas se for melhor para você, faça em junho. Ah, para mim vai ser, porque assim, de verdade tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente sabe que mudanças de governança, né, da alta administração é sempre um momento que a gente tem que estar ali bem próximo, né? E a gente está É. falando de mais de 50% da alta administração, né? A gente tem um modelo um pouco diferente, né? Então a gente tem pessoas indicadas pela Assembleia, a Assembleia é composta por agentes do setor, a gente tem indicado também pelo Ministério de Minas e Energia, então tem todo um contexto ali um pouco diferente. Pode ser que a gente saia dali com um novo mandato, né? Uma reindicação, pode ser que venha uma pessoa completamente de fora, né? Assim, que a gente não Uhum. conheça. Então, é sempre um momento que é bom a gente estar próximo para acompanhar, e principalmente dos assuntos que a gente trata aqui tem tudo a ver, né? Com a expectativa da pessoa que vem, enfim. Então, já fico mais tranquila, porque eu já até, inclusive, coloquei no meu PDI, né? Para esse ano, eu coloquei, mesmo sabendo de todo esse cenário, né? Eu coloquei o executivo de vocês, porque quando eu fiz lá em 20, não era o executivo, era o outro, porque tem dois, né? Uhum. Do Risk University, tem dois. Tem o Eu, senior level e senior o exec. level foi o que eu fiz, exato. Eu coloquei o Sim. executivo e coloquei esse. Eu Ótimo. prefiro esse, porque eu acho que ele traz aí mais assuntos estratégicos, eu acho que vai dar uma visão mais bacana. E sabendo já que vai acontecer em junho, então assim, fica perfeito, já posso avançar aqui em algumas questões internas, de modo a Tá. viabilizar. Muito bem. Fico feliz. Maiara, muito obrigado pela sua presença, você representando a Ouro Fino, né? A gente já teve bastante profissionais de lá. Acho que até que trabalharam na Ouro Fino, junto com. Não sei se você conheceu, acho que o brasiliano chegou a trabalhar lá, não me lembro. Mas uma Foi relação. o Oi? Fábio, ele chegou a trabalhar lá, assim, o Fábio brasiliano. É. Daí agora ele presta, né, também consultoria, mas eu não tive a oportunidade de trabalhar ele como gestor. Ele saiu, daí eu entrei no setor. Agora a gente está respondendo para o Rodrigo Lazzarini, que também já Ah, está Lazarino. na PMG. Sim, muito bom. Manda um abraço para o Lazarino, tá, Maiara? Agradeço você ter entrado. Eu que agradeço a Delci, oportunidade, que daí a gente tem uma visão completa de como que vai acontecer, o que que vai ser abordado. É bem interessante. A Denise falou comigo hoje, eu falei, nossa, vai ser hoje. Eu vim assim meio na correria e deu tudo certo. Então eu agradeço a oportunidade. que bom. Delcides, então a gente se encontra aí dia 1º de abril, Com certeza. tá bom? Estaremos lá. Gente, um abraço para Certinho. vocês, uma ótima noite. Feito. Boa noite. Tchau. Boa Tchau. noite, pessoal.